polêmico também, o Senado aprovou no fim de março, em votação simbólica, o projeto de lei da Câmara número 130/2011, que se propõe a combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O texto seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro já, está com ele no momento. A proposta altera a CLT, impondo ao empregador multa em favor da empregada correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. O relator do texto foi o senador Paulo Paim, do PT, que opinou pela rejeição das emendas ao texto feitas pelo Senado e recebeu o apoio da bancada feminina da casa. Algumas parlamentares lamentaram que tal mudança tenha que ser feita por meio de punição, como a multa, mas consideram que a medida é sim, Ana Paula, um avanço histórico para a equidade de gênero, concorda? Olha, Adriana, eu vou concordar discordando também, porque eu acho que os Estados Unidos aqui, nós vivemos uma coisa um pouco parecida, né, guardadas as circunstâncias, mas eu acho que nesse caso, primeiramente, é uma pena que o Estado, eu não gosto quando o Estado interfere no setor privado e coloca leis dessa maneira impostas, né? Já está protegido aí na nossa Constituição essa igualdade salarial entre homens e mulheres para a função ali, o desempenho dos mesmos cargos. Então, eu acho que, além disso, pode ser uma redundância. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, Adriana, que algum tempo atrás, quando começou aquele movimento Me Too, né, que um movimento muito empurrado aí pelas atrizes de Hollywood em relação ao assédio sexual, o movimento tomou proporções gigantescas e, inclusive, parte do movimento dizia que as mulheres, a palavra da mulher nunca poderia ser checada ou levada em dúvida. Se uma mulher disse que foi assediada sexualmente, que todo mundo tinha que acreditar piamente na palavra da mulher e esquecer até o processo legal ali de uma possível investigação. Pois bem, muitas mulheres celebraram muito esse movimento, mas agora, passado 2 anos, o movimento acabou murchando. Hoje também é um movimento completamente desintegrado, até pela hipocrisia, né, do feminismo que fala em proteger as mulheres, mas que não vê lá na frente. O que aconteceu, Adriana? Algumas empresas aqui dos Estados Unidos pararam de contratar mulheres exatamente para evitar qualquer dor de cabeça no futuro. Obviamente que se a gente começa a partir do pressuposto, né, de que todo homem é um estuprador em potencial, você acaba escondendo aqueles que realmente agem com violência doméstica e também com assédio sexual. Então, a gente não pode generalizar, como o movimento aqui generalizou, e acabou que 2 anos aí depois as empresas pararam de contratar mulheres para evitar dor de cabeça. Então, isso que a gente vive no Brasil, esse projeto sobre desigualdade salarial, o meu único receio é que, por mais que tenha uma capa de proteção às mulheres, eu tenho receio, sim, que a longo prazo algumas empresas evitem a contratação de mulheres exatamente para evitar qualquer tipo de processo e de multa em relação ao sexo feminino. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro precisa, está na mesa dele agora, né, o projeto para ele vetar ou sancionar. Ele precisa conversar exatamente com as mulheres envolvidas e colocar essa preocupação a longo prazo e entender de uma maneira desse universo de todas as mulheres que apoiaram esse projeto, colocar essa preocupação e aí decidir se vetar ou sancionar. Agora, Adriana, é um assunto delicado, porque a gente sabe que existe aí uma máquina na imprensa que usa absolutamente tudo, né, contra o presidente Jair Bolsonaro, e mesmo se ele vetar, com todos os cuidados aí, né, que eu estou falando que aconteceu, todas as nuances que aconteceram em relação a um projeto parecido aqui, a imprensa vai cair de cima, não adianta, o evento vai alimentar as manchetes de misógino, que o presidente é contra as mulheres. Então, eu acho que o presidente tem que jogar aberto,
conversar com as mulheres relacionadas a esse projeto, conversar com outras mulheres também e entender a importância a curto, médio e longo prazo, colocando também os perigos, né, que eu mencionei, porque é um perigo as empresas aí resolverem parar de contratar mulheres, né, por medo dessas multas aí abusivas, e aí decidir se veta ou se sanciona. Até como homem também. Como observador da política, né? Eu dirigi várias redações e nunca vivi esse problema, porque as mulheres ganhavam, as editoras ganhavam tanto quanto os editores. Eu acho uma maluquice fazer esse tipo de discriminação, e a maioria das editorias era formada por mulheres. Então, eu nunca vivi esse problema como chefe. Mas acho, observando o panorama político, que se trata também de uma armadilha para o presidente Bolsonaro. Então, eles aprovam, o Congresso aprovou, com aplausos da bancada feminina inteira, e vai para o presidente Bolsonaro. Ele é chamado por nada de genocida. Ele sairia, se ele vai e veta pensando na economia, e as observações da Ana são todas perfeitas, ainda concordo com tudo. Ele é o quê? Misógino, antifeminista, não gosta de mulheres, embora esteja do terceiro casamento e tal. Não adianta. É assim que vai ser. No lugar dele, tá, o que eu faria? Olha aqui, isso aí vai ter problema. Vai ter problema, pode ter problemas econômicos, as empresas vão contratar menos mulheres, já discriminam, porque a mulher tem licença maternidade, algumas empresas, então imagina, né? Eu não vou querer pagar essa multa, etc. e tal, mas eu vou sancionar porque é a vontade do parlamento. E os empresários que se queixem ao Congresso. Até porque, se ele vetar, o Congresso derruba o veto. Eu acho que o presidente Bolsonaro não deve comprar um problema que não é dele e que não será resolvido nem com um veto, porque o Congresso derruba demagogicamente, porque tudo que vem do Paulo Paim é demagogia. Fiuza, fala um pouquinho para a gente também sobre o assunto, Fiuza? Acho que já está dito, assim, só lamentar que realmente a indústria da demagogia, né, um dos grandes problemas da indústria da demagogia é que a sociedade vai se demitindo do bom senso, né? A sociedade vai se demitindo do investimento no mérito, na educação, na civilidade, né? Você vê, a gente vive num país em que foi considerado, num determinado momento, um fator de afirmação feminina a Dilma Rousseff ser a primeira presidente mulher do país, ou seja, uma mulher tutelada por um homem, né? A Dilma Rousseff foi inventada pelo Lula, tutelada pelo Lula, mostrou incapacidade, virou piada no cargo, e isto não foi absolutamente um fator de afirmação da causa feminina. Mas o país descambou para esse tipo de demagogia. Então, você vê essa multa, 5 vezes a suposta diferença salarial por todos os anos trabalhados. Isso destrói uma empresa, dependendo do tamanho, né? E aí eu coloco as questões, né? Fazendo aqui o advogado do diabo, coloco as questões. Tudo bem, como Augusto citou, né? Empresas com plano de cargos e salários podem ter as funções comparáveis de forma exata, mas muitas vezes não são exatamente comparáveis às funções, né? Se não tiver um plano tão definido de cargos e salários, e uma mulher pode ganhar mais porque é mais valorizada dentro da empresa, teve mais mérito do que um homem que ocupou uma função correlata, ou o inverso. Então, de fato, você vai ter uma ação que pode ser constrangedora, no pior sentido da palavra, justamente para a ascensão, a afirmação das mulheres no mercado de trabalho. E também queremos ouvir um destaquinho seu sobre o tema, Zé? Pois é, olha, eu respeito muito as políticas afirmativas, né? Porque elas vêm exatamente no mercado onde há desequilíbrio. E eu diria o seguinte, que esse projeto,
está na contramão da tendência. A tendência é a simplificação. Não se pode engessar mais a legislação brasileira, a legislação trabalhista. A legislação está, o debate sobre a justiça trabalhista no Brasil vem no sentido de esvaziamento. A última reforma trabalhista, ela ouviu empresários, eu fiquei assustado. Chegaram aqui empresários contando histórias, que são histórias do dia a dia. Por exemplo, um dono de uma padaria em São Paulo, que ele perdeu na justiça uma causa trabalhista de R$400 mil. Ele deu a padaria para o funcionário não quero não. Quero meus R$400 mil. Tipo assim, você acha que eu sou louco de assumir uma bomba dessa? Quer dizer, assumir a padaria que valia, segundo o cara lá, R$300 mil e perdeu uma causa de R$400 mil. Ele tentou entregar a padaria para o funcionário e não conseguiu. Então não pode mais engessar. A tendência é a simplificação, porque aí o mercado se equilibra, né? São regras mínimas, é preciso, para evitar uma precarização do trabalho, mas isso aí vem exatamente no sentido contrário. Mas eu queria dizer, Adriana, que o Congresso ouve setores, o Congresso não é uma peça, o Congresso aprovou, não. São vários deputados eleitos pelo voto direto, e eu tenho uma frase que diz o seguinte: cada deputado é uma instituição. Você vai no gabinete dele, vê as fotografias e descobre que ele foi eleito por um grupo, por um sindicato, por um grupo da área de saúde. Cada deputado é representante de um setor. Então, quando o Congresso vota um projeto assim, discutiu, ouviu vários setores. Agora, eu acho esse projeto aí na contramão do que deveria ser a legislação do direito trabalhista no Brasil.